Se você é aquela pessoa que vive começando um novo hábito e desistindo poucos dias depois, não é porque você é fraco ou preguiçoso. É porque ninguém te ensinou como o seu cérebro realmente funciona na hora de mudar. Hoje eu vou te mostrar por que você sempre volta para os velhos padrões e o que você pode fazer, a partir de agora, para mudar isso de vez. Tem uma coisa meio cruel que ninguém conta. A maioria das pessoas disciplinadas não é melhor que você. Elas só pararam de depender de força de vontade e começaram a usar mapa. Estranho, né? A gente cresce ouvindo que basta querer muito. Acordar às 5 da manhã e repetir frases motivacionais no espelho. Só que, na prática, você sabe como termina. 3 dias de empolgação, uma semana de culpa e aquela sensação silenciosa de talvez eu seja o problema. E se eu te dissesse que o problema não é você, é o jeito caótico como você tenta mudar? Pode soar provocativo, mas vamos encarar. Tentar mudar a vida sem um método é como entrar num labirinto sem mapa e ainda se culpar por se perder. É quase injusto. Você acorda decidido, faz uma lista gigante de metas, segue perfis de produtividade, baixa aplicativo de hábito e, mesmo assim, volta para o mesmo ciclo de sempre. Nesse vídeo, a proposta é justamente virar essa chave. Em vez de mais cobrança, você vai ganhar um mapa claro, em 3 etapas, para treinar o cérebro a sair do automático e construir hábitos que realmente ficam. Rápido? Não. Mas os primeiros sinais de mudança podem aparecer mais cedo do que você imagina. E aqui vem o ponto que muda o jogo. A neurociência mostra outra coisa. O cérebro não obedece frases prontas. Ele obedece caminhos repetidos. Pode ler de novo, porque isso é importante. Não adianta prometer ao espelho que agora vai, se por dentro o seu cérebro continua asfaltando a mesma estrada de sempre. Ele não liga para o discurso, ele liga para o trajeto que você faz todo dia, mesmo que seja um trajeto pequenininho. Enquanto você insiste em gritar ordens novas, mas anda pelos mesmos caminhos antigos, ele só entende, ok, vamos continuar como sempre fizemos. Por isso, aqui a conversa é diferente. Vamos tratar seus hábitos como um laboratório. Testar, ajustar, aprender. Sem esse terror psicológico de tudo ou nada que te esgota antes da hora. Ao longo desse vídeo, você vai se ver em histórias reais, analogias simples e exemplos que cabem na sua rotina, não em uma vida perfeita de Instagram. E, para começar, deixa eu te contar a história de uma pessoa que poderia muito bem ser você. Vamos chamá-lo de Rafael. O Rafael era aquele tipo de pessoa que vivia dizendo, agora vai. Acordar cedo, treinar, comer bem, estudar, meditar, tudo ao mesmo tempo. Por fora, a vida dele parecia organizada, listas, aplicativos, metas coladas na parede. Por dentro, era como caminhar num corredor interminável que sempre devolvia ao mesmo ponto, cansaço, culpa e autossabotagem. As segundas-feiras vinham cheias de promessas. Na quarta, ele já estava afundado no mesmo ciclo de sempre. Não era falta de vontade, era falta de direção. Ele só começou a entender esse labirinto quando percebeu um padrão simples. Toda tentativa de mudança vinha carregada de perfeccionismo e zero tolerância ao erro. Num desses momentos de frustração, decidiu fazer algo diferente. Em vez de se xingar, ele pegou um caderno e anotou tudo o que fazia, hora a hora, por 2 dias. E aí ficou óbvio. O problema não era o sonho de mudar, mas o jeito caótico de tentar. Era como querer atravessar uma cidade desconhecida, sem mapa, sem GPS, e ainda se culpar por se perder. Esse registro bruto do cotidiano revelou rotas escondidas, gatilhos invisíveis e escapes automáticos. O celular sempre que ficava ansioso, o doce depois do jantar, o só mais um episódio quando estava exausto. Em vez de se tratar como alguém sem disciplina,
Rafael começou a olhar para si como um cientista num laboratório do hábito, observando o próprio cérebro com curiosidade, não com julgamento. Cada desvio, cada recaída, virou pista sobre a arquitetura daquele labirinto interno. E quanto mais ele enxergava essas paredes, mais ficava claro, não adiantava bater a cabeça tentando sair. Era preciso entender o mapa daquele lugar, onde estava a porta de entrada, quais corredores levavam a becos sem saída, e onde ainda existia espaço para abrir uma brecha de mudança. É exatamente aqui que começa a primeira etapa. Na etapa de diagnosticar o labirinto, Rafael parou de se perguntar: o que falta em mim? E começou a perguntar: o que está acontecendo comigo, de verdade, no dia a dia? Em vez de se chamar de preguiçoso, ele se observava como quem observa um experimento. Horários em que travava, momentos em que fugia, situações que disparavam o piloto automático. Pegou um caderno simples ou o bloco de notas do celular e passou alguns dias anotando quando sentia vontade de desistir, quando perdia o foco, quando escolhia a rota fácil. Não era diário floreado, era raio-x. Ele descobriu, por exemplo, que sempre que chegava cansado do trabalho, o cérebro gritava por recompensas rápidas, sofá, tela, açúcar, e que toda vez que algo o frustrava, uma voz antiga surgia dizendo: não adianta tentar. Esse mapeamento começou nas pequenas coisas. Notar em que horas pegava o celular sem pensar, com quem costumava desabafar só reclamando, quais pensamentos apareciam sempre que se olhava no espelho. Em alguns dias, ele gravava áudios para si mesmo, como se estivesse contando o dia para um amigo. Nesse processo aparentemente simples, as paredes do labirinto foram ganhando contorno, cor, textura. Já não era só uma sensação confusa, era um ambiente que podia ser redesenhado. Com esse diagnóstico, ele entendeu que mudar hábito não é só força de vontade, é negociação com um cérebro treinado, por anos, a buscar o caminho mais fácil. Então começou a fazer pequenas perguntas estratégicas. Em que momento do dia eu escorrego mais? Que pensamento vem antes de eu desistir? Qual é o gatilho que sempre me leva para o mesmo fim? Esse tipo de pergunta abriu portas secretas dentro do labirinto, mostrando saídas que antes pareciam invisíveis. E quanto mais claro ficava o desenho atual, mais nascia uma vontade quase inevitável: criar um novo mapa, uma nova rota, que levasse para um lugar completamente diferente daquele em que ele sempre terminava. Quando Rafael decidiu desenhar um novo mapa, não estava falando de um plano perfeito, cheio de cores e frases motivacionais na parede. Ele estava falando de sequência, o que vem antes, o que vem depois, o que precisa sair do caminho para a coisa funcionar. Percebeu que até então só tinha intenção. Vou acordar cedo, vou treinar todo dia, vou ler mais. Bonito de ouvir, impossível de sustentar. Então, como um mentor faria com um aprendiz, ele pegou um objetivo e esmiuçou até virar uma rota simples, quase óbvia, que o cérebro conseguisse seguir mesmo num dia ruim. Foi aí que o desejo virou roteiro. Em vez de "vou ser mais saudável", ele escreveu algo como: segunda, quarta e sexta, logo depois do café, eu caminho 15 minutos em volta do quarteirão, com o celular em casa. Parece pouco? Parece. Mas é justamente isso que faz o cérebro topar o acordo. Ele escolheu horários, locais e gatilhos claros, depois do banho, antes de ligar a TV, logo que chega do trabalho. Como quem monta um quebra-cabeça, encaixou o novo hábito em um espaço que já existia na rotina, em vez de tentar inventar um dia totalmente novo do zero. Com o mapa ganhando forma, Rafael fez um ajuste que quase ninguém faz. Testou na realidade. Passou uma semana vivendo esse plano como se estivesse experimentando uma nova receita. Se via que 15 minutos de caminhada funcionavam, talvez acrescentava 5 a mais.
Se percebia que a noite era sempre sabotada, movia o hábito para amanhã. Nada era dogma, tudo era experimento. Pouco a pouco, o desenho deixou de ser teoria para virar uma trilha possível. Só que, como todo caminho novo, ainda era de terra batida, cheio de pedras. E é justamente aí que entra a parte mais desafiadora de todas. Pavimentar essa estrada até ela virar o novo automático do cérebro. Quando Rafael entrou na fase de pavimentar a estrada, entendeu que agora não era mais sobre planejar, era sobre repetir até ficar fácil. No começo, cada vez que escolhia o novo hábito, sentia uma resistência quase física, o corpo querendo sofá, a mente inventando desculpas perfeitas. Ele ria de si mesmo quando percebia que até "vou só responder esse WhatsApp rapidinho", virava atalho de fuga. Então, como um mentor paciente, combinou consigo mesmo: hoje eu não vou vencer o mundo, só vou cumprir o combinado mínimo. E cumpria, mesmo sem glamour, mesmo sem motivação. Com o tempo, foi descobrindo truques simples para manter a continuidade. Em alguns dias, se prometia uma recompensa pequena depois da ação. Um café especial, uma música favorita, 5 minutos de descanso de verdade, sem culpa. Em outros, recorria à regra do ridículo. Se tudo estivesse um caos, fazia apenas a versão mínima do hábito. 10 páginas em vez de 30, 10 flexões em vez de treino completo, 5 minutos de organização em vez de faxina geral. Anotava essas vitórias num lugar visível, quase como quem coleciona provas de que, sim, a estrada estava, tijolo a tijolo, sendo asfaltada. Ele também aprendeu a lidar com os buracos no caminho. Quando falhava um dia, 2, em vez de rasgar o mapa, fazia uma pergunta diferente. O que esse tropeço está tentando me mostrar sobre a minha rota? Ajustava o horário, mudava o gatilho, simplificava o passo. E percebeu que pavimentar a estrada não é um ato heróico, é um relacionamento de longo prazo com o próprio cérebro. Quanto mais mostrava, na prática, que esse novo caminho era seguro e recompensador, mais o automático começava a trabalhar a favor, não contra. E se isso funcionou para ele, a pergunta inevitável passa a ser: como você pode começar a pavimentar a sua própria estrada a partir de hoje? Se você chegou até aqui, já percebeu que mudar de vida não é sobre acordar diferente num dia mágico? É sobre ensinar o cérebro, na marra e com carinho, a caminhar por uma estrada nova. Agora você já sabe onde costuma se perder no labirinto. Já tem um mapa mais claro e entendeu que pavimentar a estrada é repetir o básico até ficar fácil. A pergunta que importa não é: será que funciona? E sim, o que você vai fazer hoje com esse conhecimento? Vai deixar como mais um vídeo inspirador que some na timeline? Ou vai escolher um hábito e colocar esse método em prática de verdade? Imagina você, daqui a 90 dias, olhando para trás e pensando: não foi perfeito, mas dessa vez eu não desisti de mim. Que hábito você quer ver consolidado nessa versão futura de você? Acordar com mais energia, dormir melhor, ler de forma consistente, controlar melhor os impulsos. Se você não decidir isso agora, o piloto automático decide por você, e a gente já sabe qual estrada ele escolhe. Então, se provoca um pouco. Qual é o mínimo que você pode fazer nas próximas 24 horas para mostrar ao seu cérebro que um novo caminho começou? Uma caminhada curta, 10 minutos de leitura, dormir meia hora mais cedo. Eu quero te convidar a transformar esse vídeo em um ponto de virada, não em mais uma anotação perdida. Escreve nos comentários qual hábito você vai treinar com esse mapa em 3 etapas. Isso não é só interação. É você firmando um compromisso consigo mesmo na frente de outras pessoas. E se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a entender que você não é o problema, mas pode ser o cientista dos seus próprios hábitos, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, a cada novo vídeo,
A gente continua pavimentando juntos essa estrada de mudança consciente, um experimento de cada vez.